Seringue para dar remédio para o bebê. Nunca mais. Bom, a sugestão do vídeo de hoje veio de uma mamãe que acompanha aqui o canal Macetes de Mãe, a Sandy Bittar, e eu vou ler pra vocês então o que foi que ela me escreveu. Ela falou o seguinte: amo seu canal, Shirley. Obrigada, Sandy. E sempre que tenho dúvidas eu corro aqui para dar uma olhada e aprender. Gostaria de pedir em especial, se possível, para você gravar um vídeo com técnicas de como dar remédio para o bebê sem que ele vomite. Estou com a minha bebê aqui medicando e é uma luta. Muito obrigada e parabéns. Bom, gente, então vamos lá. Tem um vídeo já gravado aqui no canal, no qual eu dou dicas, né, de quando a gente precisa dar novamente o remédio, porque o bebê vomitou, e quando não precisa. Então eu tô deixando o card aqui, vale a pena vocês clicarem e assistirem. E aí também fica essa dica: poxa, meu bebê tomou o remédio, meu bebê vomitou, quando eu preciso repetir a dose, quando não. Então vale a pena, assista, e vamos seguir aí então passando as dicas pra tentar ajudar a Sandy. Bom, tem uma fase em que é mais difícil dar o remédio pro bebê? Sim, gente, a verdade é que tem uma fase em que é mais difícil dar o remédio pro bebê, não necessariamente por questão de vômito ou algo assim, né, que é o caso da Sandy, mas por uma questão mesmo de atitude e de comportamento da criança, que é a fase entre 2 e 5 anos. Por quê? Porque antes disso, muitas vezes, a criança já não quer tomar o remédio, né? Ela faz aqui aquela birra, aquela manha, aquele negócio todo, mas a gente tem, né, um controle sobre a criança para conseguir com que ela tome. Aí, depois dos 5, também fica mais fácil, porque muitas vezes você consegue argumentar, ela entende e toma de boas. Agora, entre os 2 e os 5, a criança não entende e já tem uma certa força para poder brigar, né, aí com os pais e dar mais trabalho para tomar o remédio. Dica importante: explique e nunca minta. Então isso é bem importante quando a gente for dar algum remédio para uma criança, né? O ideal é que você não minta, não tente amenizar, não diga que o remédio é uma delícia e a criança vai descobrir que o remédio não é, não diga que é um suquinho, nada disso, tá? Realmente explique que é importante, que é um remédio que ela tem que tomar e ofereça. Essa transparência e essa calma, né, dos pais na hora de ofertar o remédio, de dar o remédio para a criança, muitas vezes faz com que a criança também fique mais tranquila, né? Tome mais tranquilamente e tende também a algumas vezes não ficar nervosa e vomitar menos, né? Que daí nesse caso ajuda aí ao pedido da Sandy. Tem uma posição correta para dar o medicamento. Exatamente, existe uma posição correta, né? A posição ideal para você dar o medicamento para a criança. Ajuda muito aí na questão do vômito, na questão do engasgo, que é você dar o medicamento para a criança na posição do bebê, da criança sentadinha, né? Então nunca deitada. Por quê? Porque pode acontecer o risco aí de um engasgo gerar o vômito. Sempre na posição sentadinha e no máximo, então, se você quiser deitar um pouquinho, numa posição de 45 graus. Dica de como dar o medicamento pela seringa. Dar o medicamento pela seringa é uma das formas mais fáceis, gente, de oferecer o medicamento para criança. Tanto que a grande maioria aí dos medicamentos que a gente tem para criança é no formato líquido, né? Que a gente consegue botar na seringa e posiciona a seringa na boca da criança e ejeta, né, o conteúdo. Para fazer isso, o que você tem que fazer? Você pega a criança, né? Posiciona ela no seu colo, ou sentadinha, ou no ângulo de 45 graus, como eu já expliquei, ou então ela sentada em algum lugar, mas ela tá numa posição sentadinha. Você introduz a seringa na boca da criança, nunca no meio, nunca na garganta, nunca pra cima. Coloca mais ou menos como se a seringa estivesse apontada pra cá, pra esse cantinho, porque o medicamento vai bater aqui e vai automaticamente, ele vai acabar descendo, vai escorrendo. Então, uma chance da criança engolir com mais tranquilidade, né, esse medicamento, não cuspi-lo, não se engasgar com ele também, né, e não vir também depois a vomitar, colocar pra fora, tá? Outra coisa importante é na hora que você colocar o medicamento com uma seringa na boca da criança, é nunca jorrar com muita força, né, tudo de uma vez. O ideal é que você coloque de uma vez, sem tirar, se não for uma grande quantidade, mas lentamente, né? Se você espirra tudo de uma vez, pode acontecer um engasgo. Medicamento líquido de colherinha. Qual é a dica? Dica: você coloca o medicamento na colher e posiciona a colher no céu da boca da criança e aí vai, né, derrubando assim um pouquinho do medicamento e a criança vai meio que chupando aquele medicamento e engolindo. Outra dica importante é: utilize a colher dosadora para dar medicação e não uma colher da sua cozinha, porque varia muito o tamanho, né? Às vezes fala uma colher de chá, uma colher de sopa. A sua colher de chá é diferente da colher de sopa da vizinha, os tamanhos mudam, então sempre utilize a colher dosadora. Medicamento em comprimido. Qual é a dica? Criança dá trabalho para engolir comprimido, é bem difícil, então a sugestão é: esmaga o comprimido, né?
mistura com um pouquinho de água e você pode oferecer então através da seringa. Eu fiz muito isso quando o Léo era bebê e a única coisa é checar com o pediatra antes se tudo bem fazer essa diluição, se isso não vai alterar as propriedades do medicamento. Medicamento na versão supositório. Gente, é o mais prático de todos. Infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, nós não temos, né, muita medicação nesse formato, mas realmente, assim, é dos mais fáceis, porque a criança acaba tomando, né, não é tão desconfortável para ela como pode parecer. Na verdade, assim, é muito menos desconfortável às vezes do que a seringa, do que ela engolir o remédio sentindo gosto, mas infelizmente aqui é super difícil a gente conseguir remédio em supositório que não seja para fins de, muitas vezes, soltar o intestino, né? A gente tem para isso, agora às vezes um remédio para febre, algum remédio para dor já é bem mais difícil. Eu até, para falar a verdade, eu não conheço, mas se tivesse essa opção, com certeza seria mais fácil. Misturar alimento no suco ou numa fruta é uma opção também, né? Se você quer que a criança ingira esse alimento, que evite o risco de engasgo, que evite a briga, que evite o regurgitar da criança. Então é uma opção, você esmaga, mistura no suco, a criança toma, ou esmaga, mistura numa frutinha, a criança toma. Só que aqui, importantíssimo. Quando você faz dessa forma, existe o risco de toda a dose não ser tomada, porque vai ficar um resquício no copo, vai ficar um resquício num resto de comida que a criança não quis, vai ficar um resquício no prato. Então a dica é, sempre misture o medicamento com pouco líquido, misture o medicamento com pouco de alimento para que não sobre, que a criança não diga não quero mais e aí você fica sem dar a dose correta. Nada de negociação nem de suborno. Então, gente, muito importante, quando a criança precisa tomar um medicamento, ela precisa, isso não é discutível, tá? Ela vai tomar. O que você pode deixar a criança negociar com você é o seguinte: onde ela vai tomar? Ela vai tomar na colher ou vai tomar na seringa? Ela pode decidir. Se ela vai tomar um gole de água depois, se ela vai tomar um suquinho depois, se ela quer tomar sentada no sofá, se ela quer do lado de fora olhando o cachorro, tudo bem. Até aí você pode negociar. Agora, negociar se ela vai tomar ou não vai tomar, ou então subornar, né, a criança do tipo, se você não tomar o medicamento, vai acontecer isso. Não, na verdade não deve se fazer isso, você deve conversar, porque as crianças elas são inteligentes, né? Claro, depois, enquanto é bebê ainda não tem essa compreensão, mas conforme elas forem crescendo, elas vão entender. Então, quanto mais você explicar e não usar de artimanhas que enganem, que comprem a criança, muito melhor. A explicação é o que vale. Acabei de falar isso, gente. Explique, né? Explicação é o que vale. Então sempre funciona, é uma dica super importante, né? Explique por que ela tá tomando, explique as consequências, explique que aquela dor vai passar, que aquele mal-estar vai passar, que é um pouquinho de tempo do gostinho ruim na boca, nem sempre é ruim, às vezes não é. É um pouquinho de tempo que é ruim e depois a criança já não sente mais e vai se sentir muito melhor. E já que o assunto do vídeo de hoje é medicamento, né, vou deixar a dica que eu já dei no início do vídeo, mas caso você não tenha dado pause para assistir lá, fica a dica, tô deixando o card aqui para vocês assistirem, um vídeo onde eu falo, né, quando a gente tem que repetir a dose porque a criança vomitou o medicamento e quando não precisa, vale muito a pena assistir. Gente, beijão, até a próxima!